Falar sobre doutrina. O que a Bíblia vem falar sobre doutrina? Nós sabemos que existe 3 tipos de doutrina: a doutrina de Deus, a doutrina dos homens, a doutrina de demônios. Qual a doutrina que você está obedecendo, praticando? Muitas das vezes você pode estar pensando que está obedecendo a doutrina de Deus, mas está na doutrina dos demônios ou na doutrina dos homens. Vamos ver o que a palavra do Senhor vai falar sobre doutrina. Uma doutrina é um ensinamento fundamental. As doutrinas da Bíblia nos ensinam sobre Deus, o pecado, o bem e o mal, Jesus, a salvação, a vida eterna e como o cristão deve viver. Todo ensinamento que se desvia da doutrina do Evangelho é uma doutrina falsa. Existem muitas doutrinas falsas que tentam enganar as pessoas e afastá-las da salvação em Jesus. Por isso, precisamos ter muito cuidado e analisar tudo à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus e não mente. Se alguma doutrina não concordar com a Bíblia, deve ser rejeitada. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 2, fala: o ensino que oferece a vocês é bom, por isso não abominem a minha instrução. Capítulo 4, versículo 2. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. E apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Tito, capítulo 1, versículo 9. Muitas pessoas se opõem à sã doutrina. Dizem até que é doutrina de homem. Falam que é uma doutrina pesada, onde na verdade a sã doutrina é querer que os servos do Senhor se afastem das coisas más, fugir das coisas más, das más atitudes, das más conversações, dos maus gestos, dos maus jeitos de se vestir, de falar, de agir, de pensar. Viver na sã doutrina é viver separado para Deus. Então, que Deus ele vai falar que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que viver a doutrina de Deus em todo momento da nossa vida para poder ver o Criador. Não obedecer a Deus por obrigação, mas por amor. Muitos obedecem a Deus por medo. Muitos obedecem a Deus por medo de ir para o inferno. Nós temos que obedecer a Deus por gratidão, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes nós já estávamos indo para a condenação, nós não tínhamos mais perdão. Mas Deus, ele deu a oportunidade através do seu Filho amado, Jesus Cristo, que veio do céu, que veio nos ensinar o caminho, a verdade e a vida, onde na verdade o Senhor Jesus vai falar: aquele que quer me seguir, negue a si mesmo,
Pegue sua cruz e siga-me. Todos os dias nós vamos ter que renunciar atos, atitudes que não convêm ao Senhor. Todos os dias nós passamos por situações que nós temos que carregar nossa cruz. Então, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 1, fala: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Só temos que falar aquilo que está de acordo com a sã doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Até no nosso linguajar, temos de ter um linguajar santo. Temos de falar somente o que está de acordo com a sã doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos os momentos o Senhor vem dizer para que venhamos obedecê-lo. Em todo momento. E não só obedecer, mas também pregar. Aleluia, Jesus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 fala: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao 7. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Nós temos que rejeitar as fábulas profanas e tolas e exercitar-nos na piedade. Nós temos que ter misericórdia um dos outros, piedade. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre nós temos, aleluia, Jesus, que andar, aleluia, somente na palavra do Senhor. Pois qualquer tipo de outro ensinamento é mentiroso, é falso. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14 e 15 fala: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Glória, glória a Deus. Não venhamos seguir qualquer tipo de vento de doutrina. Aleluia, Jesus. Antes, seguindo a verdade. A mulher que usa maquiagem está na mentira. Pinta os cabelos, está na mentira. Estes são ventos de doutrina. Muitos estão indo por esses ventos de doutrina. Muitos homens estão na vaidade, igual o mundo, estão nos ventos de doutrina. Aleluia, o Senhor manda a gente seguir na verdade e no amor. Quem tem amor não vai viver no engano. Quem tem amor, aleluia, Jesus, vai estar ali amando a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Se você tem santidade por dentro, vai refletir por fora, através das suas atitudes. Os homens não podem maltratar as mulheres, não podem ser agressivos, homens não podem dizer palavrões, nem mulheres, ninguém pode falar palavrões. Temos que ter palavras, aleluia, Jesus, até no nosso linguajar tem que ser santo, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Nós temos que crescer com o Senhor Jesus. Não é por qualquer tipo de ensinamento que quer nos induzir, enganando o que é de Deus. Nem tudo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Aleluias. Muitos pregam a palavra para querer dinheiro. Muitos pregam a palavra para querer sustentar seus familiares, para querer carro luxuoso, apartamentos, mansões. Então, esses aí são líderes falsos, ensinos falsos, são ensinos errôneos.
Então Deus, Ele não está, aleluia, Jesus, em pessoas assim. Pois o Senhor Jesus, Ele vem nos ensinar a andar na santidade. Não acredite nesses falsos profetas que ficam profetizando. Olha, você vai receber uma bênção, você vai receber sua vitória, você vai receber isso, aquilo, outro. E milhares de pessoas dizendo eu recebo. E todo no erro, na vaidade, na lascívia, na luxúria, no pecado, na mentira. Deus dizendo, eu tenho nojo, estou quase vomitando, estou quase destruindo todo esse planeta por causa do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque as pessoas, elas não estão se santificando para Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Pensa que o amor é a fonte de lucro. O amor não é fonte de lucro. Nós não temos que levar a palavra do Senhor por interesse, pois de graça recebeste, de graça dai. Quantas cantoras não cantam pensando em dinheiro? Quantas cantoras não cantam ali dizendo, porque eu tenho um dom de louvar? Não, louvar não é um dom. A palavra de Deus diz, todos que têm fôlego, louve ao Senhor. E nós não temos que vender, aleluia, Jesus, o que Deus nos dá. É de graça. De graça receber, de graça dai. Glória a Deus. Cantoras milionárias, com palácios, com mansões, carros luxuosos. Às custas do evangelho do Senhor. E o Senhor dizendo, as quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Fazendo ter uma fonte de lucro. Milionários, vivendo uma vida de milhões ali. E muitas pessoas que às vezes são servos do Senhor verdadeiramente, vivem na verdade do Senhor, passam até fome. Aleluia, Jesus. Por isso que quando Jesus falou daquela parábola do pobre e do rico, aleluia, Jesus, o pobre foi para o céu. O rico foi para o inferno, porque o rico só pensava nele mesmo. O pobre, por mais que não tivesse dinheiro, ele sempre tinha aquele coração, Senhor, se eu tivesse, eu dividia com outros. Então Deus, Ele está, aleluia, Jesus, em pessoas humildes, pessoas que estão ali fazendo a vontade dEle. Não importa se aquela pessoa é feio, é preto, branco ou não, para Deus não há acepção de pessoa. Ele não olha se a pessoa é preto, branco, rico ou pobre. Ele quer saber se a pessoa tem vontade de servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e o 4 fala: partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Glórias a Deus. Roguei que você permaneça em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas.
Hoje só o que tem é doutrinas falsas, dizendo que Deus só quer o coração, dizendo que Deus ele não olha para a aparência, se a mulher está nua, se a mulher está vestida, se a mulher está com maquiagem, brinco, cordão. Ali quer dizer que Deus ele não olha para isso. Eles querem dizer com essas falsas doutrinas, onde o Senhor vem dizer: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos falsos líderes acabando com as pessoas. A mente das pessoas fica ali, ó. Como é que eu faço? Como é que eu tenho que seguir? Se não for uma pessoa escolhida por Deus, a pessoa não consegue estar na rocha. Nos dias de hoje, é difícil alguém estar na rocha. Aleluias. Muitos falsos líderes, falsos profetas, que ensinam as pessoas a viver de qualquer maneira, joga bola, vive na idolatria. Porque futebol causa dissensões, causa emulações, causa contendas, discussões, e tudo que causa isso não está agradando Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos falsos profetas jogam futebol? Glórias a Deus. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e o 3 fala: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Espíritos de demônios. Aleluia, Jesus. Espíritos de demônios estão usando muitos homens. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. Glórias a Deus. Todos os alimentos da terra, Deus